verdade é que todo mundo gosta de receber alguma coisa de graça. Só que a graça que nós vamos falar essa noite é muito mais valiosa, é muito mais importante do que qualquer humorista ou qualquer pessoa é capaz de proporcionar. Porque nós vamos falar da graça divina. Irmãos, nada nesse mundo, nada que você conheça ou vai conhecer, ou qualquer pessoa já ouviu falar, nada é mais grandioso, ou nada mais glorioso, ou nada mais perfeito e nada mais incrível do que a graça de Deus. Pela graça nós somos salvos, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Somente a graça, irmãos, a graça que nós vamos falar essa noite é basicamente a recompensa merecida por alguém. Só que não é esse alguém que recebe a recompensa. Nós recebemos a recompensa pelo trabalho de uma outra pessoa. Os méritos de Cristo, irmãos, são o que faz com que nós recebamos essa graça. Existe um ditado que é bem conhecido de que não existe almoço grátis, e é uma verdade. Nós recebemos a graça, mas a graça não foi de graça. Alguém precisou pagar por nós. Alguém pagou pelos nossos pecados. Quando Jesus na cruz, ele diz está consumado, esse está consumado não é apenas está acabado, eu finalizei a obra da salvação, não, mas está pago. A nossa dívida estava na cruz e foi paga integralmente por Cristo. Tiago mais cedo também falou o texto que basicamente é o texto que eu mais gosto na Bíblia, que é Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras para que ninguém se glorie, mas de Deus. Pela graça nós somos salvos. Irmãos, abram comigo o texto em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. Nós vamos ter outros 3 versos para ler bem rapidamente. É muito difícil falar 15 minutos apenas a respeito da graça, mas nós vamos falar, amém? Se pudesse, falaria a noite toda, porque a graça é a coisa mais maravilhosa que existe. Mas 2 apenas versículos, vamos lê-los? Todo mundo junto? Romanos 3, versículos 23 e 24. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Tiago mais cedo foi a última mensagem, ele falou sobre sola fide, somente a fé. Somente a fé, irmãos, ele aponta para os méritos de Cristo, porque nós cremos pela fé, nós cremos e depositamos em Cristo a nossa confiança. Eu não tenho méritos, eu não tenho ações que sejam suficientes para me salvar. Então eu creio que a obra de Cristo é suficiente para me salvar. Sola gratia, irmão, somente pela graça, é uma continuação desse raciocínio. Porque se eu entendo que eu não tenho méritos e que Cristo é quem tem os méritos, eu sei que eu por mim mesmo eu não sou capaz de ser salvo. Cristo, ele alcança a salvação por mim, não que eu possa me salvar, mas através da graça e através do amor de Cristo derramado na cruz com seu sangue, nós somos alcançados pela graça. E a graça é maravilhosa ao mesmo tempo que a graça nos humilha. Sim, irmãos, a graça, essa graça que é maravilhosa, ela aponta para nós e nos humilha completamente. Mas como ela nos humilha? O primeiro elemento que a graça nos humilha é que nós não queremos ser salvos. Parece uma coisa sem sentido. Se você perguntar para qualquer pessoa na rua se ela quer ir para o céu ou para o inferno, muito provavelmente ela vai dizer que ela quer ir para o céu. Só que as pessoas não querem ir para o céu onde Deus, o verdadeiro Deus está. As pessoas idealizam o céu para si próprios, segundo as suas próprias vontades, segundo as suas próprias concupiscências. O céu verdadeiro as pessoas não querem. As pessoas não querem a Deus. A palavra de Deus nos diz em Colossenses capítulo 1, versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Então é necessário que seja pela graça, porque se fosse de outra forma nós não queríamos. Não é só que nós estávamos distantes de Deus, mas nós não queríamos a Deus. Com as nossas ações diariamente nós provamos que se não fosse pela graça nós não seríamos salvos. Nós pecamos porque nós entendemos que o nosso prazer local, o nosso prazer nesse momento é mais valioso do que o prazer que Deus ele nos proporciona. E é por isso que nós pecamos.
Nós pecamos por causa de prazeres terrenos. Eu peco porque talvez aquela mulher que eu vi na rua, talvez eu acredite que eu vou ter prazer com ela, ou em determinado tipo de ação, ela vai me proporcionar algum tipo de prazer momentâneo. E nós trocamos o prazer divino e eterno por um prazer efêmero e passageiro. Nós não poderíamos ser salvos de outra forma porque nós não queríamos a Deus. O segundo elemento, irmãos, eu não vou perder tempo, nós não podemos ser salvos se não fosse pela graça, porque ainda, irmãos, que de alguma forma misteriosa nós quiséssemos efetivamente ser salvos, ainda que no nosso coração nós desejássemos a Deus, ainda que nós conhecêssemos a palavra, e ainda sem sermos convertidos, nós entendêssemos que nós precisamos ser salvos, e que para nós, sem Cristo ou sem essa salvação, e com essa dívida que nós temos com Deus, nós estaremos condenados eternamente. Ainda que nós soubéssemos disso, nós não somos capazes de fazer nada que pague pelo nosso pecado. Nada do que nós fazemos é suficiente para pagar a nossa culpa diante de Deus. Isaías 64, verso 6 diz: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como vento nos arrebata. Irmãos, pense numa pessoa que faz boas obras, uma pessoa que faz boas ações. A Madre Teresa de Calcutá, ela não pode ser salva pelas suas obras. Não importa o quanto você entrega de dízimo e oferta, não importa o quanto você vem à igreja, não importa o quão consciente socialmente você é, essas obras nunca serão suficientes para te salvar, porque tudo que nós fazemos, irmãos, está contaminado pelo nosso pecado. As nossas vontades, as nossas ações estão contaminadas pelo pecado. O pecado convive em nós todos os dias, e até o último dia das nossas vidas nós pecaremos. Por isso, irmãos, independentemente do que nós façamos, nós não somos capazes de sermos salvos, porque tudo que nós fazemos é pecar, e nós pecamos todos os dias. Irmãos, é pela graça, porque ainda que nós quiséssemos, e ainda que nós entendêssemos, e ainda que nós buscássemos fazer o bem, nós não faríamos, porque nós somos incapazes de fazer o bem que seja suficiente para perdoar os nossos pecados. Aqui Isaías escreve que as nossas ações de justiça são como trapos de imundícia. Esses trapos de imundícia, irmãos, eram lenços que as mulheres usavam no período menstrual e que ficavam sujos daquele fluido. As nossas obras de justiça são como esses trapos, são como esses tecidos, totalmente inundados pelo sangue e pela sujeira. Aquilo de melhor que eu posso fazer diante de Deus é isso. É pela graça, irmãos. Nós não queríamos a Deus, mas Ele nos quis. É pela graça, irmãos, porque nós não podemos fazer nada que seja suficiente para aplacar a ira divina. A Bíblia diz em João 3, versículo 35, que aquele que tem um filho tem a vida, mas aquele que não tem um filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a ira de Deus está derramada sobre todo aquele que vive no pecado. Estava derramada e seria derramada sobre nós enquanto pecadores. E nós não somos mortos e destruídos instantaneamente, não pelas nossas obras, mas pelos méritos de Cristo. E é por isso, irmãos, que a graça é tão maravilhosa, porque a graça cobre os nossos pecados. Quais pecados? Todos os pecados. Todos os pecados que nós fizemos desde que nós nascemos até o último dia da nossa vida, a graça cobre todos os pecados. E por isso a graça é maravilhosa. Mas essa graça maravilhosa também nos humilha, irmãos, porque ainda que nós soubéssemos que nós precisamos de algum tipo de ressarcimento aos crimes que nós cometêssemos, e ainda que nós fôssemos capazes de, com alguma ação, fazer os nossos pecados desaparecerem, ainda que o povo de Israel, que sacrificava bois e ovelhas e pássaros e toda sorte de animais, ainda que aqueles sacrifícios fossem suficientes para aplacar a ira divina e apagar os seus pecados, ainda assim não seria suficiente. Tiago escreve na sua carta, no capítulo 2, no versículo 10: pois qualquer que guarda a lei
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E ainda que você sacrificasse todos os dias, você ainda teria pecados para serem limpos. E ainda que você acabasse de pecar e sacrificasse um animal, logo em seguida você precisaria de mais um animal, e mais um animal, e você faria isso pelo resto da sua vida, e ainda assim não seria suficiente para pagar por todos os seus pecados. Me digam, irmãos, imagine a seguinte situação: a sua casa, você está aqui agora na igreja, mas nesse exato momento a sua casa foi assaltada. Levaram tudo da sua casa. Uma única vez, levaram tudo que você tinha na sua casa. Imagine agora que esse criminoso, ele foi pego pela polícia, ele está diante do juiz, e o juiz pode condená-lo e ressarcir todos os seus bens, mas esse juiz, ele decide por si próprio absolver o réu. Esse juiz é justo? Não. Mas o criminoso pecou, ele cometeu um crime apenas uma vez. Ainda assim, para você é totalmente injusto, não é? Nós pecamos todos os dias. Me diga, você mentiu essa semana? Você já mentiu esse ano? Um pecado é suficiente para que nós sejamos condenados. E nós não somos condenados, não pelas nossas obras, não porque nós queremos Ele, porque Ele nos quis. Efésios diz que Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos, nos nossos pecados e delitos. Antes que nós entendêssemos, Ele nos deu vida. E essa vida que Deus nos dá é a graça que é alcançada através dos méritos de Cristo. E por isso, irmãos, ainda que a graça nos humilhe e ela aponte para a nossa total ineficiência, ineficácia e pobreza de todas as formas, essa graça é maravilhosa. Louvemos a Deus, pois, pela graça, porque se não fosse pela graça, nós jamais seríamos salvos. Louvado seja o nome do Senhor.